Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Sou Patrícia Zene Benites, psicóloga e escritora. E hoje, mais uma vez, eu venho aqui compartilhar algumas cositas que eu venho aqui tentando, assim, neste mês de maio, reforçar e tocar em cada um de nós. Mas antes de contar um pouquinho disso, convido vocês a curtirem, compartilharem. Quem está chegando aqui pela primeira vez, aproveita e já te inscreve, né? Colabore com a expansão desse canal. Esse mês de maio de 2024 foi um mês onde, como eu até disse na semana passada, né, planejei muitas coisas, mas nem sempre as coisas acontecem como a gente planeja. E isso é um grande ensinamento, né? Nem tudo sai exatamente como a gente esperava e imaginava, né? Às vezes a gente tem que lidar com as adversidades da existência. E é o que estamos fazendo aqui no Rio Grande do Sul, desde o final de abril e no decorrer deste mês de maio. Então, é claro que algumas coisas tiveram que ser adaptadas, como eu expliquei na semana passada e reforço aqui. Então, nós estamos vivendo ainda as consequências de uma situação de calamidade no Rio Grande do Sul. Em alguns lugares, um pouco mais calmo, e já tentando se reorganizar a vida, em outros, ainda parece que o tempo não passou. E cada vez mais, frente a tudo isso, a gente necessita conversar sobre saúde mental. E conversar sobre sofrimento, sobre aquilo que nos faz entristecer, adoecer, né? E também os recursos que nos ajudam a criar resiliência, força, esperança, que muito temos falado aqui nesse último mês. Então hoje, né, dia 29 de maio de 2024, eu compartilho com vocês algumas cenas, algumas conversas que aconteceram na 5ª Conferência de Saúde Mental, Nacional de Saúde Mental, que aconteceu de 11 a 14 de dezembro de 2023, onde, após muitos anos, nós voltamos a discutir uma política pública, né? A política pública da saúde mental, reafirmando muitas coisas. Tem um passo atrás, manicômio nunca mais. Mas que manicômio é esse que a gente fala, né? E semana passada até o título da live era e eu acabei mudando. Tanto que vocês vão perceber, né? Devem ter percebido que eu falo no vídeo um tema e depois, quando está no card, é outro, né? Coisas que a vida faz a gente produzir no repensar, né, cotidiano. Então, nesse mês eu dediquei muito, puxada pela questão do 18 de maio como um dia da luta antimanicomial e também por marcar o Dia da Saúde Mental Coletiva no município de Igrejinha, Rio Grande do Sul. Eu acabei dedicando esse mês a tantos vídeos que pudessem nos convocar nessa conversa, né? E eu agradeço muito a oportunidade de fazer isso e de reiterar sempre, né, o quanto que é importante a gente poder olhar para o sofrimento e para as questões de saúde mental como algo que vai muito além de um espaço, de um tempo e de um sintoma, mas sim para algo de vida, né, de produção de vida. Então, eu espero que eu possa ter plantado uma sementinha
né, desacomodado aí um pouco, né, desse espaço, para que a gente possa refletir sobre isso, né? E então eu vou deixar vocês com essas cenas e essas conversas dessa conferência, e eu volto daqui um pouco. Até mais. Uma conferência de saúde mental, ela é intensa em muitos sentidos e de diferentes formas. E hoje a gente está aqui, né, no posto da torre da TV em Brasília, onde a gente vai ter daqui a pouco um ato reafirmando aquilo, os propósitos que há muito tempo a gente vem discutindo, né, do cuidado em liberdade. E eu tô aqui com a Conceição, uma guerreira, né, que tá aqui e que também vai participar desse ato. A Sol, que tá ali atrás, ó, a Sol, né, que vai também. Depois, talvez até a Sol vai falar um pouquinho, ela tá com a vestimenta lá, que a gente pode, inclusive, explicar, né? Ela estava gravando também, daqui a pouco pro Insta. Deixa que eu explico essa veste aí. Essa então, veste, posso? Pode. Essa veste que a Sol está com ela, em 1990, quando os pacientes de dentro de São Pedro saíram numa passeata para dizer que estavam lutando pela lei da reforma psiquiatra, né? Eles saíram e eu fui à frente da passeata com essa veste, para dizer que lá fora dos hospícios existia um outro mundo que era possível para todos, que era colorido e que era lindo e que tinha muita alegria e muitas possibilidades, né? Então nós saímos e essa veste de 1990 é a mesma veste. Ela está desbotada, mas nós temos sempre da luta e ganhamos muitas coisas, vencemos muitas dificuldades, mas ainda temos muito ainda a vencer. Mas a luta continua sempre, né? E a Sol, ela é uma... Vem, Sol. Pode explicar, Sol, aí, por quê dessa veste, o que aconteceu depois disso? Como você sabe, né, a Conceição explicou, e ela costuma dizer que no passado realmente os profissionais da saúde é quem tinham que falar por nós, mas graças ao cuidado em liberdade e também aqueles profissionais que olham os pacientes, aquelas pessoas que estão ao seu cuidado, não olham só o rótulo, eles olham o ser humano como um ser capaz e que tem direito de desfrutar das mesmas coisas. Então eles nos ensinaram a reivindicar o que queremos, o que precisamos. Então, a sociedade agora aos poucos está nos ouvindo e está nos atendendo, porque não é... assim como nós temos que aprender com os profissionais também têm que atender conosco, porque se nós recebemos o trabalho de vocês, nós quem temos que dizer o que precisamos. E está dando certo, esse cuidado em liberdade de uns ajudando os outros. E como, né, Sol? E que é maravilhoso a gente poder estar aqui. Então, assim, a gente tem mais uma pessoa da delegação aqui, que é o Jeremias, né? Tu quer falar um pouquinho sobre esse momento aqui em Brasília? Um pouquinho, sim. Deixa eu sou de Santa Maria, eu gosto do Rio Grande. Eu vim aqui com a saúde mental. Tem muito onde eu moro, tem uns mendigos, que alguns com remédio, e não quero guardar os remédios na rua. É por isso que eu vim aqui. Quero ter um lugar para guardar remédio, para cuidar, a polícia cuida mais dele, a polícia que cuida, mas não cuida com um filho, uma pessoa. É só isso que eu ia falar. Que bacana. Isso mesmo, a polícia cuida, mas não cuida como um filho. Te agradeço muito, Jeremias, né? Porque é muito importante a gente poder estar falando sobre isso no espaço aberto, né? No espaço onde se respeita, né?
a singularidade das pessoas, né? E que todos têm e todos têm voz, né? Então, assim como Jeremias, a Conceição, né? Que é uma batalhadora histórica. Porque assim, eu vou confessar para vocês, naquela lá época, eu era um pouquinho pequenininha, né? Eu era mais jovem. Agora já se passaram muitos anos. Mas a gente está aqui e a Sol acho que também traz, e a Sol tem um trabalho belíssimo, né? Provavelmente a gente vai estar gravando com a Sol, inclusive para o canal, né? Que eu ainda não sei se este vídeo aqui vai fazer parte, né, da gravação que eu estou preparando lá para o canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Mas a Sol, ela tem um processo artístico fenomenal. E a gente espera daqui um pouquinho estar conversando com ela sobre isso. Então, um ótimo dia para todos nós, né? E que a gente possa, através deste ato, né, e dessa conferência, referendar aquilo que nos move, né? Que é o cuidado em liberdade, nenhum passo atrás. Manicômio nunca mais. Manicômio nunca mais. E eu tô aqui com o seu Francisco, né? Que é, então, de Santa Maria, que é pai, então, do Jeremias, né? Que a gente... Isso mesmo, né? E que vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa... Pode ficar aqui, Jeremias, junto, né? Exatamente. Para poder falar para a gente como é que é estar nessa conferência, neste momento, né? Junto com o seu filho. É um privilégio, porque muita gente não quer viajar para Brasília, porque enquanto não tem como, não tem meios, não tem modos, não tem jeito, não tem maneira, não tem o que sustenta eles financeiramente, muita gente não tem dinheiro nem para sair de casa. E é muito importante, né, a gente poder estar aqui nesse momento onde a gente está reforçando aquilo que a gente acredita que é o cuidado em liberdade, né? Sim. Então, o senhor está aqui como familiar, acompanhando Jeremias, né? Ele faz Jeremias. Muitos filhos acompanham pai, muitos pais acompanham filho, mas tem filho que nem quer nem saber do pai e tem pai que não quer nem saber do filho. E o senhor está aqui, firme e forte, e o Jeremias também. Compartilhando as coisas, né? Isso, exatamente. Mais alguma coisa que o senhor queira falar? Que nós temos a liberdade de falar, né? Muita gente não tem liberdade de falar. Fala e a polícia vai atrás. E aqui nós estamos falando com liberdade. Também não estamos falando nada mal contra o governo. Nós estamos aqui fazendo o que o SUS. Sabe o SUS? Isso. Isso mesmo, ó. Que tá aqui. Sobre a doação também. Essa é a camiseta que a gente está usando, que é da conferência, né? E esse colete aqui é o que a gente está usando, né? Alguns de nós já estão, ó, o SUS, né? E porque reforma também está ligada à reforma sanitária, reforma psiquiátrica, reforma sanitária, elas têm pontos essenciais, né? Do cuidado integral, em liberdade, né? Com a outra. Isso mesmo. Um complemento com a outra, senão nós estamos aqui a fim de complementar. Isso. Vamos complementar também os assistentes que estão nos assistindo aqui, para que usem o SUS com sabedoria. E represente também a delegação do SES. E a gente tem que entender, né, que o SUS... ele é algo nosso e universal. E a gente precisa defender o SUS. O SUS é a unidade onde a gente vai lá também, né, no nosso bairro, é o centro de atenção psicossocial, mas ele também é a água que a gente bebe, né, a comida lá que a gente compra, né, no supermercado nunca falta. Isso. Quanto mais usar o SUS, mais vai fortalecer o SUS. E mais gente vai ficar protegida do SUS. E contribuir
a gente tem que contribuir, assim como nós estamos aqui na conferência, nós temos que ocupar os espaços onde a gente conversa e debate sobre políticas públicas para todos, todas e todos. Então, quero agradecer. Também representando a Santa Maria, os moradores da rua também, né? Pessoal da rua lá, aqui também tem pessoal da rua. E nós estamos aqui representando eles também, fazendo uma representação justa deles lá. Porque eles merecem também, que eles não são invisíveis. Isso. Muita gente são invisíveis, eles são invisíveis. E não querem, aparecer porque tem medo de aparecer, eu estou perdendo, não, eu estou sem roupa, eu não tenho roupa adequada, não, eu vou ficar com... Tem muita gente se escondendo, falar, sem querer do mal para ninguém, mas a polícia está atrás deles, alguma coisa eles fizeram, porque, eles não têm dinheiro, eles têm que roubar para comer. Vocês têm que ajudar esses da rua também. Não pode deixar eles assim, desamparados. Assim, porque tem mulheres também grávidas, na rua, tem crianças na rua, tem pessoas idosas na rua, tem deficientes na rua. Eu moro com uma senhora, com a mãe dele. E ela é cadeirante, então nós temos que dar força aos cadeirantes também. As políticas públicas têm que ser para todos, né? Então eu quero agradecer muito ao senhor, ao Jeremias, né? Por ter então se disponibilizado a conversar com a gente um pouquinho aqui, né? E a gente vai ter outras conversas que eu vou estar incluindo nesse vídeo. Então, gratidão. Bom dia a todos. A todos. Quer falar mais alguma coisa para terminar? Vem cá, Francisco. Fala agora. Eu tenho meu pai, um acompanhante. Só que ele vem acompanhar, que eu sou um especial, que eu como remédio mental, eu não lembro que eu vim sozinho do grupo, sem meu pai junto. Então, a importância de ter o apoio, né? Apoio familiar, né? Um apoio familiar. Dê apoio aos seus filhos, dê apoio às suas filhas, né? Dê apoio aos seus esposos, né? Os parentes que têm doentes também, e aos seus vizinhos. E ajudem a casa onde eles estão, porque tem que dar uma força também para as casas. Tudo bem, é isso, recado dado. E a gente vai conversar agora um pouquinho com o Everton e com a Lucineide. E tá chegando pertinho da gente aqui o Marlon, que também vai estar falando um pouquinho pra gente, né? Sobre como é estar aqui na conferência, né? Nesse momento histórico, né? Sim. Então, Marlon, até vou te pedir para tu ficar um pouquinho ali do lado. Isso, porque aí eu vou passando para cada um de vocês. Então, vocês podem se organizar da maneira como quiserem para falar. Sei. Quem começa? Eu começo. Posso começar? Isso. Aí, assim, tu fala um pouquinho e aí a gente passa pro Everton. Isso. Mas é assim por diante. Isso. Então tá. Bom dia a todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou Marlon Bastos Farias, eu sou conhecido como Trovador Gaudério. Mas eu sou membro da Nau da Liberdade e eu sou oficineiro do Geração Poa. E eu sou da Associação Construção e da Comissão de Saúde Mental de Porto Alegre. Mas eu sou um dos militantes da luta antimanicomial, um grande orador oficial. Nós estamos aqui em Brasília, na Conferência Nacional de Saúde Mental, para defender aquelas propostas. E um deles é o Geração de Renda e associações de saúde mental, assim como a Associação Construção de Porto Alegre. Antes de eu passar pro meu colega à esquerda, eu vou agradecer a todos e todas, e um grande espetáculo e um grande sucesso, e a gente se fala por aí. Um abraço e até lá. Muito obrigada, Marlon, muito obrigada.
Então, Everton, como é que é estar participando dessa conferência? É a tua primeira conferência nacional? É minha primeira conferência nacional. Sou da Associação de Saúde Mental de Panambi, no Rio Grande do Sul. Sou usuário do CAPS João de Barro, que é o CAPS da cidade de Panambi. E estamos aí em Brasília para lutar pelos nossos direitos, para garantir que os usuários e as usuárias sejam ouvidos, sejam respeitados, e para lutar para que a Política Nacional de Saúde Mental ela seja construída a várias mãos, com a participação dos usuários, familiares, juntamente com os profissionais da saúde mental, e dizer mais uma vez que nós não aceitaremos mais nada sobre nós sem nós. Isso, essencial, Everton. E é muito importante a gente pontuar isso, né? Porque às vezes as pessoas querem decidir as coisas por nós, sem nós. Então é exatamente isso. Tudo sobre nós, com a gente. E tu, Lucineide? Então, tudo bom? Então, é um prazer enorme, assim, é uma honra estar aqui nessa primeira, para mim é a primeira conferência, né? Eu nunca nem imaginei que eu pudesse estar aqui, né, nessa caminhada toda, mas a gente vai construindo as coisas conforme o andar, né? E eu faço parte da Associação Construção, assim como o Marlon, né? Estou representando também a Conferência Livre de Associações e Coletivos de Usuários e Familiares, né? A Conalivre Usufam, que é uma conferência livre nacional, né? Então, estou aqui também representando. E a gente está aqui como delegados, né? Para poder aprovar as propostas, né, defender as nossas propostas. Ontem já foi um dia sensacional, assim, que fiquei muito feliz porque consegui derrubar algumas porque não pense que é fácil, não é fácil, não, gente! E de argumentar, né, de colocar, de defender as propostas que o nosso coletivo organizou e está no meio de tanta gente envolvida e mobilizada, articulada dentro do campo da saúde mental, né? E de uma forma assim que é democrática, sabe? Onde a gente pode trocar as ideias e também revisar coisas, ver as coisas de um outro ângulo, né? Porque às vezes a gente tem que exercitar mais o coletivo, né? O nós, e no nosso caso que está defendendo também os usuários e os familiares, né? Porque a primeira conferência que as conferências livres estão tendo o mesmo peso, né? Do que as propostas das conferências das etapas, porque é isso, a gente tem geralmente as etapas municipais ou regionais, as estaduais, e aí vem para nacional. E a gente teve essa oportunidade das conferências livres, até porque o chamamento dessa conferência nacional foi num momento bastante complexo e difícil do nosso país, né? Chegarmos aqui para essa conferência foi muito difícil. Ela foi adiada. Isso, foi adiada. O boicote do nosso estado, que não queria garantir a nossa vinda, que deixou para o último momento para comprar nossas passagens, né? Então a gente não pode deixar de registrar isso também, que a gente lutou até o último segundo para estar aqui, e aqui nós vamos lutar até o último segundo também para que o governo Lula, o Ministério da Saúde consiga implementar uma política nacional no sentido da reforma psiquiátrica, garantindo cuidado em liberdade, com dignidade para todos os cidadãos brasileiros. E a gente quer definir com clareza essas questões sobre as comunidades terapêuticas, né? A gente não aceita comunidade terapêutica dominando e levando todo o fomento, tudo que poderia ir para o SUS, né, para a rede.
E, enfim, a gente quer as coisas muito transparentes, né? Porque a gente sabe que o momento é difícil, mas a gente está nessa luta já faz muito tempo e a gente quer ter essas explicações, né? De que como é que a gente pode construir juntos, né? A gente está aqui tentando provocar, como a gente foi estimulado a provocar o nosso governo federal, então queremos que ele venha conversar conosco para esclarecer isso também, né? Apesar de amar o nosso presidente Lula, a gente quer entender, né? Quer ser ouvido. Tem algumas perguntas aí que não querem calar, né? Mas que a gente espera que com essa conferência, reafirmando os nossos propósitos, de fato a gente consiga ter políticas públicas que abarquem e que olhem para a gente através desse prisma da singularidade, do respeito, né, à singularidade, né, e de uma rede. Eu acho que a Sol, né, falou da questão, e é uma coisa que também eu falo muito, muito ao longo dessa trajetória aí, é de que, além de muitas vezes, o manicômio, ele não está só nas paredes, ele está para além das paredes, são as nossas práticas, são os nossos serviços que muitas vezes não conseguem compreender, entender que a gente precisa construir juntos e em liberdade. É que a gente tende a aprender tudo aquilo que a gente não quer escutar, tudo aquilo que a gente não quer saber, né? A gente tem aqui, né, ó, acho que a figura do Carrano não precisa falar nada, né? Ó, a gente quer falar, a gente quer tirar esse esparadrapo da boca, tirar essas algemas, né? Tirar tudo que possa nos prender, nos isolar ou invisibilizar, né? Então eu quero agradecer a vocês por estarem tão generosamente conversando com a gente. Vamos aproveitar o nosso movimento. Agora. Obrigada. Então, pessoal, me despeço por aqui. Daqui um pouco tem mais uma partezinha desse vídeo. Pois bem, pessoal, então a gente está aqui, né, com a Sol. Como eu disse que a gente ia conversar um pouquinho sobre a Sol, a gente está mostrando essa pintura, então, que a Sol fez. E a Sol vai explicar pra gente, Sol, um pouquinho, ou tudo que tu possa explicar sobre ela. Se tu quiseres até deixar no chão para poder explicar, a gente vai focar, a gente está tendo a possibilidade, a gente fez algumas gravações na exposição, né? E a Sol, então, vai explicar pra gente sobre a pintura. Aqui. Ali que a gente dá um jeitinho. Isso. Isso. Muito obrigada. Ok. Então, gente, esse ano de 2023, eu me dei conta de que realmente o verdadeiro campo de batalha são nossos próprios corpos. Porque desse lado eu retratei, primeiro eu vou explicar por que eu pintei só ali a criança com a flor pintada. Para quem não sabe, esse aqui é o símbolo, né? Porque 18 de maio, além de ser o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, também é o Dia Nacional contra o Combate e Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Ou seja, infelizmente, os corpos de muitas crianças, pessoas grandes e pequenas, têm sido feitos de mercadoria. Aqui tem cena de menores, tipo, alguns são obrigados a se prostituírem para se alimentar. Outros, infelizmente, seus próprios pais mandam para as ruas para se prostituir e para trazer alimento para dentro de casa. Aqui também temos jovens mães que era para elas estarem sendo cuidadas e elas aqui estão cuidando de seus filhos. Infelizmente, muitos frutos de estupro
Eu também fiz aqui, ó, tem desenho de meninos, porque geralmente as pessoas acham que só as meninas são violentadas. Infelizmente, os meninos também são violentados. E os meninos carregam uma carga também muito forte pelo fato de dizer que menino, homem não chora. Mas temos muitos jovens, né, masculinos, que também estão sofrendo tanto quanto as meninas. Aqui eu fiz o desenho de um abusador, que infelizmente eles metem medo em suas vítimas. E infelizmente não temos só abusadores, temos também abusadoras, porque o ser humano em si é uma caixa de mistério. Nós, humanos, dizem que somos anjos e somos demônios ao mesmo tempo. Que bom se a gente conseguir ter alguém que nos ajude a controlar esse lado monstro, esse lado demônio, e que possamos agir naturalmente com coisas boas e positivas. Aqui, nós sabemos que no Brasil já existe mais de 30 anos a lei da reforma psiquiátrica, mas ainda existe algumas instituições manicomiais, né? Mas principalmente o da custódia, soube que ainda está funcionando. E eu quero falar para vocês que na realidade a minha maior preocupação são as práticas manicomiais, porque eu costumo dizer, manicomiais não são paredes, manicomiais são tuas ações, manicomiais não são paredes, manicomiais são tuas ações. Como podes dizeres que és antimanicomial, se não podes entender os meus ideais? Como podes dizeres que és antimanicomial, se não podes entender os nossos ideais? Então, manicomiais não são paredes, e vamos cuidar para que esses mini manicômios não invadam nossas redes substitutivas. Exatamente. A gente até vai falar um pouquinho, talvez, sobre isso depois só. E eu quero que fique bem claro que eu não estou defendendo instituição manicomial nenhuma. É que a gente fica triste porque nos ensinam nossos direitos, mas muitos reproduzem essas práticas lá nessa rede substitutiva, né? E nós queremos que a lei da reforma aconteça não só no papel, mas como no nosso dia a dia, porque realmente o melhor cuidado é em liberdade. E aos profissionais da saúde mental, se hoje eu estou cobrando lucidamente, eu costumo dizer que a minha loucura entra em coma quando a minha lucidez sai do coma, e a minha lucidez sai do coma quando a minha loucura entra em coma. Então, vocês nos ensinaram a reivindicar, e vocês disseram que a gente tem que pedir ajuda, eu estou fazendo o que vocês nos ensinaram. E assim como no passado teve colegas que foram nossos porta-vozes, então hoje, enquanto eu só estiver viva, sim, vou lutar pelos nossos direitos de cada um de nós. Não só os meus direitos, mas de todos os nossos reflexos, porque saúde mental ela é universal. E outra coisa, que os gestores também deem apoio e assistência para os profissionais. Por quê? Para vocês poderem nos atender bem, vocês também têm que ser cuidadas, tem que ser escutados e tem que ter um cuidado também na sua saúde mental. E que os gestores não esgotem seus profissionais, não esgotem seus trabalhadores. Se vocês querem um trabalho de qualidade, e nós merecemos um trabalho de qualidade, vocês gestores também, cuidem com carinho dos profissionais que estão à sua disposição para ficarem à nossa disposição, tá bom? Gente, só precisa dizer mais alguma coisa? Não precisa, né? Então acho que a Sol deu todo o recado que a gente vem falando sempre. Ela está sozinha nesse combate ou tem mais pessoas junto nela? Aqui, ó, eu fiz as portas dos manicômios abertas, as correntes rompidas, e ó, muitos colegas saindo felizes da vida. E é importante que não só esvazie essas instituições. Antes de esvaziar esses manicômios, esses lugares que nos maltratam, o Estado tem que nos fornecer já lugar de segurança, já preparado para nos receber. Porque eu lembro que teve um período atrás que eu fiquei mais em sofrimento ainda, porque eu fui liberada de algumas instituições com práticas manicomiais, mas eu não tive rede de apoio nenhuma. Daí eu me senti como uma folha seca jogada ao vento. E daí, então, se precisamos de cuidado, vocês não podem deixar nós assim, ó, soltos que eu digo sem assistência. Por favor, Estado, não nos deixe.
nos Jamais, cuide. né, Sol? E família Isso. também, tem um pouquinho mais de paciência com a gente, porque assim como hoje eu estou conseguindo dar bons frutos, eu sei que muitos de meus colegas também vão conseguir dar um bom fruto. Exatamente. E eu acho que aquilo que o seu Francisco até perguntou... Uma associação, né? Uma associação Isso, de quem é que, os parceiros, enfim, os parceiros somos todos nós que Parceiros. batalhamos por isso, né? Por esse Sim. cuidado em liberdade, com respeito, como a Sol está dizendo, né? Que é mais importante, assim. Mas ela é uma artista, né? Exata, é uma na artista. vida. Um artista desenhista, um artista que está aprendendo pessoas que não podem nem falar. Isso. Tem pessoas que saem dali, a pessoa já sai assim, sem nada, a pessoa sai vazia. Isso. A pessoa entra com alguma coisa e sai vazia. E não tem, até ela completar, até ela fazer, porque o ritmo da vida é novo, vai longe. Isso. É isso mesmo, é isso mesmo. E na verdade, a arte cura, que nem a gente fala, né? Eu tenho falado muito isso aqui no canal, que a arte cura. Sabendo usar nunca vai faltar nada, né? Exatamente. Nós temos que saber inteligentemente usar a nossa inteligência. Isso. Se a gente tem inteligência, mas não sabe usar, fica gaga, entendeu? Não fala nada, não defende nada. E quando vai defender, as outras pessoas defendem e ficam bravas ainda. Eu tenho que meter coisa que não posso meter, fazendo coisa que não posso fazer. Isso não é na tua competência, isso é do governo, mas o governo não toma conta. O governo não Mas o governo também somos todos nós, né? E cabeça, nós somos pescoço. Nós somos pescoço, ele tem que ter cabeça, entendeu? Exatamente. Então eu quero agradecer muito a Sol, né, Sol, por todo o trabalho, por essa linda pintura, que na verdade mostra uma diversidade de questões que a gente poderia ficar aqui falando, né? E eu quero me despedir de vocês então cantando uma música. Se hoje eu estou aqui fora na sociedade, é porque eu tive assistência de bons profissionais. Então, eu sou a caça que agora escapa. Eu sou a caça que agora escapa dos labirintos manicomiais. Eu sou a caça que agora escapa. Eu sou a caça que agora escapa dos labirintos manicomiais, das masmorras manicomiais, dos labirintos manicomiais.
Manicomiais não são paredes, manicomiais são tuas ações. Manicomiais não são paredes, manicomiais são tuas ações. Como podes dizeres que és antimanicomial, se não podes entender os meus ideais? Como podes dizeres que és antimanicomial, se não podes entender os nossos ideais? Manicomiais não são paredes. Como eu disse, então, cá estou eu de novo, né? Após vocês assistirem um pouco, né, desse movimento da saúde mental, no mês que é tão importante para a gente reafirmar isso. Mas agora também eu vou falar sobre algo muito importante para finalizar essa nossa conversa de hoje. Que antigamente a gente colocava que o espaço da exclusão e da estigmatização era os muros de um manicômio, né? Que hoje a gente chama de hospital psiquiátrico. Mas existe algo que vai muito além desses muros, que é uma lógica. Então nós precisamos olhar para que forma mesmo a gente enxerga o sofrimento, que pode vir de diversas maneiras, de diversas formas, quando a gente pensa sobre os condicionantes e determinantes sociais, né? E não simplesmente como um rol de sintomas e diagnósticos, mas aquilo que nos provoca no cotidiano o sofrimento. Nesse mês, como eu venho conversando com vocês, nós fomos tomados por isso no estado do Rio Grande do Sul e talvez em muitos outros locais do planeta, com tantas outras coisas que vêm acontecendo em outros pontos do planeta, né? Essa é apenas um pontinho dentro desse grande planeta, né, que está dentro da sua mudança, né? Enfim. E como que a gente pode estar se fortalecendo diante dos momentos de dor? E conforme a gente entende isso, é a maneira com que a gente vai lidar com isso, né? Mas a gente precisa muito olhar para aqueles manicômios que são os manicômios mentais. Aquilo que cotidianamente somos desafiados a enxergar. São muitas vezes os nossos parâmetros, as nossas teses, os nossos princípios, né? Mas muitas vezes não é um lugar especificamente que fala sobre o manicômio, mas às vezes é a forma como a gente enxerga e a forma como a gente lida com isto no cotidiano das nossas vidas. Então eu deixo aqui um lembrete para que a gente possa refletir sobre como nós enxergamos a saúde mental. Porque isso vai nos traduzir atos, vai nos traduzir situações, pensamentos, enfim, uma série de coisas. E eu quero agradecer muito, assim, a todos os delegados e delegadas que estiveram na conferência, a tantas outras pessoas que não estiveram lá, mas que continuam lutando e batalhando por um cuidado em liberdade e por fazer essa reflexão cotidiana das diferenças, das singularidades e do respeito e da dignidade humana. Agradeço também, né, particularmente ao Jarapoa, né, ao Disseu, que também conversou conosco sobre Café Mentaleiro, a Aline,
né, do Gerapoa. Também agradeço muito a Luígen Fagundes, que trouxe belíssimamente semana passada, né, no vídeo que eu compartilhei, uma história de vida, algo que nos provoca a importância da arte, da cultura, para criar resiliência, né? E hoje, a quem, né, então aqui a Sol, né, a Conceição e tantas pessoas que puderam, pelo menos por alguma imagem, por algum momento, participar desse momento. E quero aqui agradecer imensamente a todas, todos, todes que têm nos ajudado aqui no Rio Grande do Sul, da maneira que está sendo possível ajudar, seja no apoio diretamente nos territórios, seja na doação, seja nas preces, né, e na emanação de um pensamento e de um desejo de que isto que a gente está vivendo nesse momento nos ajude a ser uma sociedade melhor. Uma sociedade que se ajuda, que se apoia, né, e que promove vida. E aí, de fato, a importância da arte neste cotidiano e na possibilidade de criar espaços para que a gente lide melhor com as situações de vida. A importância, sim, de que precisamos muitas coisas para nos sentir fortalecido, né? Pode ser uma casa, pode ser a família, pode ser, enfim, o que for. Nós precisamos uns dos outros. Então, que sejamos luz, sabedoria, resiliência e até um próximo momento.